Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja na sua casa, seja na escola, seja na rua brincando, não importa o lugar que você está e com quem você está. O que é importante é que Jesus, a presença do doce e amado Espírito Santo, esteja aí junto com você também. E aí, prontos para mais um pouquinho dessa história maravilhosa, dessa série que nós estamos aprendendo aqui da Bíblia, da vida de Davi? Vamos ver hoje o que nós aprenderemos, o que é que Deus quer falar conosco através da vida desse grande herói da Bíblia? No nosso encontro passado, nós vimos o quê? Que Saul, tinha desobedecido a Deus. Ele encheu seu coração de orgulho, e começou a desobedecer a Deus. Por que que isso aconteceu? Porque Saul foi um rei escolhido pelo povo e não, Deus, falou com o profeta Samuel, falou: olha, Samuel, fala pro povo ir embora, que eles não estão rejeitando a você só, está rejeitando a mim, que eu até hoje tenho cuidado deles, agora eles querem um rei terreno. Então, Deus foi, e pediu, falou para Samuel ungir Saul como rei. E quando o povo viu Saul, aquele homem alto, bonito, apessoado, o povo falou: não, é esse o rei mesmo, ó, joia, esse que a gente quer. Mas era um rei aprovado pelo povo. Só que o coração dele foi o quê? Começou a ser pervertido. Ele deixou o orgulho, a desobediência entrar no seu coração. E as últimas palavras de Samuel para Saul foi essa: ó, seu reino não continuará. O Senhor está buscando alguém segundo o seu próprio coração para ser rei. Samuel, quando disse isso ao rei Saul, o que você acha que Deus queria dizer? Que tipo de pessoa seria alguém segundo o coração de Deus? Você aí é esse tipo de pessoa? Samuel logo descobriria exatamente que tipo de pessoa Deus tinha em mente. Então, nós vimos lá no final também da história que depois que Samuel foi, sacrificou ali junto com Saul, Samuel foi orar. E o coração dele estava o quê? Cheio de tristeza por causa de Saul, E assim que o sol da manhã se levantou sobre a cidade de Ramá, Samuel se preparou para começar seu dia. E ele deve ter, esfregado seus olhos depois de ter passado a noite orando também, com o coração triste, até chorando na presença de Deus, para que Deus mudasse o coração de Saul, para que Deus tivesse misericórdia de Saul. E parecia que Samuel não tinha tido uma boa noite. Ele não conseguia parar de pensar sobre o rei Saul, E o coração de Samuel, porém, tinha sido quebrado pelo comportamento de Saul, porque Samuel amava Saul, ele gostava de Saul. E o que Saul tinha feito? A desobediência dele tinha trazido o castigo de Deus. Deus tiraria o reino da família de Saul. E noite após noite, Samuel ficava acordado, chorando e orando por Saul. Aí, aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 1 fala bem assim, ó: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite e eu te enviarei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, Samuel estava lá triste, Ai, meu amigo, ô Senhor, tenha misericórdia de Saul, não puna ele não, tenha misericórdia. Deus falou assim: Samuel, eu já rejeitei ele não quer saber de mim. O orgulho entrou no coração dele. Ele não é um homem segundo o meu coração. O coração dele não está voltado para mim. Então vamos parar o chororô e vamos
que eu já tenho escolhido novo? E aí Samuel pegou e falou pro Senhor, mas Senhor, se eu for, ó, porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra. Aí Deus foi e falou para ele, você vai pegar um bezerro, Samuel, e vai para a cidade de Belém. Se alguém, ó, perguntar para você o que você tá indo fazer lá em Belém, você fala, eu tô indo sacrificar ao Senhor. E assim Samuel fez, porque ele falou bem assim, se Saul veio pegando, né, o chifre com azeite e saindo, alguém pode contar para ele e ele vai saber, porque o Senhor já rejeitou ele, então vai contar para o Senhor, para ele, e ele pode vir me matar. E aí Deus deu estratégia para Samuel, falou, não, você leva o chifre dentro lá de uma bolsa, por quê? Todas as pessoas já sabiam que quando o sacerdote saía com o chifre, que era, antigamente não tinha vasilhas como hoje, né? A gente vai, pega o azeite lá na prateleira do supermercado, o óleo e traz para casa. Não, antigamente eles guardavam o azeite, né? Que era o óleo das azeitonas espremidos, dentro de chifres ou de carneiros ou chifre de boi, porque era um lugar onde dava para eles conservar aquele azeite ali para transportar. Então, se Samuel soubesse que Samuel estava saindo com um chifre de azeite, porque vocês lembram que na primeira história da vida de Davi, eu contei que ele falou bem assim para Saul, manda o seu servo ir na frente e você fica para trás. E quando ele ficou para trás, Samuel foi e derramou o azeite sobre a cabeça dele e falou, a partir de agora você está consagrado a rei de Israel. Então, se ele visse Samuel fazendo isso, ele ia saber que Samuel estava indo consagrar outro rei. Então, Deus deu estratégia para Samuel. Pega uma bezerra e fala que você tá indo oferecer sacrifício lá em Belém. Se alguém pelo caminho perguntava, não, tô indo lá na casa de Jessé o belemita, porque o Senhor falou que era para mim ir lá oferecer sacrifício junto com a família dele. E assim, Samuel fez-se, pois, a caminho de Belém. Quando ele chegou na cidade lá de Belém, vieram o quê? Os líderes, os anciões da cidade, né, estranharam, falaram bem assim, é de paz? Olha só, tá aqui no versículo 4 do capítulo de 16 de 1 Samuel. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, é de paz a tua vinda? Então eles ficaram com medo, porque eles sabiam o quê? Que quando o profeta vinha, era para trazer alguma mensagem do Senhor. E aí Samuel diz, e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a Jessé, os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Então, quando ele chegou na cidade, as pessoas ficaram temerosas. Será que nós fizemos alguma coisa errada? E Deus mandou o profeta para poder oferecer sacrifício, ou então para falar alguma palavra de punição sobre a nossa vida. Mas ele falou, não se preocupa não, que é de paz a minha vinda aqui. Então, Samuel chegou à casa lá de Jessé e falou para Jessé, falou, olha, eu vim aqui oferecer sacrifício a Deus junto com a sua família, se prepara. E aí, Jessé foi, preparou a mesa, né? Porque sabia que depois do sacrifício, que honra receber o profeta, o sacerdote do Senhor na sua casa. E aí, ele começou, né, a apresentar os filhos dele para Samuel. Falou, olha Samuel, esse daqui, profeta, esse aqui é meu filho mais velho, Eliabe. E foi quando Eliabe apareceu na frente de Samuel, aí Samuel, lá dentro da cabeça dele, falou bem assim, acho que é esse, né, Senhor, que eu devo derramar o azeite sobre a cabeça dele para ungir rei. E sabe o que Deus falou para Samuel? Olha só, tá aqui, ó, que é o capítulo que eu estou lendo, ó. 1 Samuel 16 e 7. O Senhor não vê como homem, Samuel. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê
o coração. Então, o Jessé começou, ele falou bem assim, prazer, e ficou, não disse nada. E então, foi entrando, depois de Eliabe, ele colocou na sua frente, Jessé chamou a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, né, Deus falou para Samuel, nem a este tenha escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse Deus, nem tampouco a este tenho escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, todos os filhos de Jessé, ele fez passar, né, apresentou para o profeta Samuel. E o Senhor a nenhum deles escolheu. E aí Samuel falou, acabaram-se os moços, o Senhor não tem mais nenhum filho. Então, Jessé disse, sim, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E aí Samuel disse para Jessé, disse pois Samuel a Jessé, envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então Samuel falou, olha, nós só vamos oferecer o sacrifício, nós só vamos assentar em volta da mesa para comer depois que esse chegar. Então, né, o pai do moço mandou chamar ele. E onde é que estava o mais novo? Ele estava lá no campo, cuidando das suas ovelhinhas. Tá aqui, no versículo 12. Então mandou buscá-lo, em busca dele, e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então, quando Davi chegou, Deus pegou e falou para Samuel, este que é para ser ungido. E Davi estava o quê? Estava cuidando das ovelhinhas do seu pai. Davi estava lá. Olha, crianças, às vezes você fala bem assim, eu sou criança, ninguém me entende, ninguém me ouve na minha família, ninguém dá bola para mim, na escola não me chamam para participar de nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Você fica com essa síndrome, né, que a gente chama de síndrome de vira-lata, que ninguém ama, ninguém quer, ninguém dá atenção. Mas o mais importante é Deus te enxergar e Deus te vê. E assim como o versículo que a gente leu, Deus não vê sua aparência, Deus não vê sua condição social, Deus não vê o por fora, se você é bonito, se você é feio, se você tem algum problema de saúde, se você mora numa família abastada, ou se você mora no casebre. Ele vê o que está dentro do seu coração. E Davi estava lá, os seus irmãos não davam bola para ele, ele era o mais novo, era o caçula. Ele estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai, estava trabalhando. E aqui na Bíblia não fala que ele era bonito, não. Fala que ele era ruivo, ou seja, seus irmãos tudo eram morenos, altos, bonitos, até quando o primeiro passou Eliabe, Samuel já falou, com certeza esse é rei, porque é de boa aparência. E Deus falou, não, Samuel, eu não vejo por fora, eu vejo por dentro. Então ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. O que é boa presença? Era uma pessoa agradável. Então, com certeza, Davi chegou e falou bem assim, prazer em conhecê-lo, profeta, que prazer. Deve ter abraçado, ter tratado o profeta Samuel com todo carinho, com todo amor. Uma pessoa agradável, uma pessoa assim que você gosta de estar perto. Então, por isso que aqui na Bíblia fala que ele era de boa presença. Ele não era bonitão, lindão, mas ele era uma pessoa agradável de estar perto. E hoje em dia tem tanta gente que é desagradável de estar perto, né? Só fala palavrão. Quando abre a boca, às vezes eu vejo assim, olho, eu fico vermelha pela criança. Onde é que você aprende a falar isso? Que palavras horrorosas é essa? Às vezes uma pessoa que só quer saber de briga, confusão, os coleguinhas tá brincando, aí já chega querendo dar chute, soco, pontapé, xingar, atrapalhar a brincadeira do outro. Não é uma pessoa como Davi, de
boa presença. Então aprenda que ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só quer brigar, que só quer falar palavrão, que quando abre a boca não sai uma palavra agradável, gosta de estar praticando bullying, rindo, tirando, né, a gente fala tirando sarro da cara do outro. Não, as pessoas gostam de estar perto de quem tem coisas bonitas para falar, quem tem coisas bonitas para mostrar, atitudes bonitas. Todo mundo gosta disso. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo meu. Essa semana eu estava vindo do trabalho dentro do ônibus e aí, né, tinha um moço sentado na frente e aí ele acho que não estava do lado do ônibus no sol, aí ele saiu do lado do ônibus que estava o sol batendo forte, que estava um sol forte, e aí ele veio e sentou do outro lado, do meu lado. E aí ele tá, né, e mexe no celular, e futuca, e fala besteira no celular. Aí eu comecei a ficar incomodada com aquilo, porque o ônibus estava cheio, não tinha para onde eu ir. E aí desceu um passageiro, e acho que conhecido dele, e ele foi e xingou o passageiro de um palavrão muito feio. Eu olhei assim, ele, dona, a gente é conhecido, eu conheci ele, eu xinguei ele assim mesmo. Eu falei bem assim, mas você abrir a boca para poder estar maldizendo outra pessoa, isso não é bonito, isso é feio. Fala, elogia ele, fala, meu amigo, que Deus te abençoe, vai com Deus para casa. Não você fala uma palavra feia. Eu falei, você ia gostar se todo mundo aqui no antes de xingar? Daí todo mundo ficou me olhando assim, e o outro ponto já era o ponto que eu ia descer. Eu falei, pensa no que eu te falei, antes de você abrir a boca, pensa no que você vai falar, para que você não chateie as outras pessoas, que ninguém é obrigado a ouvir você falando palavrão dentro do transporte público. Aí eu fiquei muito chateada. Aí eu vi que ele ficou todo sem graça, né? Ficou vermelho, todo mundo olhando, porque tava todo mundo incomodado, mas ninguém teve coragem de corrigi-lo. E isso é de professor. O professor viu às vezes as coisas sendo erradas. Eu mesmo, pelo menos, se eu vejo uma criança, um jovem mais novo do que eu, que tá tendo uma prática errada e eu posso corrigir, eu não tenho vergonha não. Eu chego e falo. Às vezes eu vejo criança na rua fazendo malcriação pra mãe, eu falo, pego na mão assim e falo bem assim, já pensou se eu fosse ruim e te levasse embora você fazendo malcriação pra mãe? Ele já toma um susto. Porque Deus corrige a quem Ele ama. E eu, como amo outro ser humano, amo as crianças, amo os jovens, porque vocês, né, é o futuro da nossa nação. Então, se há situações onde eu posso intervir e posso fazer com que aquela pessoa caia em si, que ele está fazendo a atitude errada, eu faço isso. Então, Davi, ele era uma pessoa que de boa presença. Não depois que ele chegou, né, lá junto do profeta e de todos os seus irmãos, na frente de todo mundo lá, Deus foi e falou para Samuel, levanta e unge-te, porque este mesmo é. E aí Samuel, no versículo 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu. Samuel pegou o vaso de azeite que ele tinha levado e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, depois que Samuel fez isso, ali se alimentou, comeu, né, ungiu Davi, ele voltou para a sua cidade. E Davi voltou para o meio das suas ovelhas. Aqui na Bíblia não fala, né, se Samuel falou para Davi, né, cochichou lá no ouvido dele, a partir de hoje, Davi, você está sendo ungido aqui para ser o novo rei de Israel. Samuel não falou aqui na Bíblia, não está falando, mas com certeza Samuel deve tê-lo abraçado e falado isso para ele. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor tomou a vida de Davi. Porque assim como Deus, quando foi derramado o óleo de unção sobre Saul, o Espírito de Deus tomou ele, que ele começou a profetizar, né, no meio dos profetas que a gente viu, que Samuel falou para ele, vai acontecer 3 coisas. E quando acontecer, você vai ter certeza que você é escolhido para o rei de Israel. Assim como quando ele começou, foi escolhido, ele estava ungido do Senhor, ele estava com ali o Espírito do Senhor nele, o Espírito de Deus, quando ele desobedeceu, ele se foi. E agora, Samuel ungindo Davi, o Espírito do Senhor agora se apossou de Davi.
E Davi voltou para as ovelhinhas dele, porque ele era um menino. Ele tinha entre 15 e 16 anos. Então, ele voltou para cuidar das ovelhas do seu pai. Mas a partir daquele momento, este era um homem segundo o coração de Deus. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que que Deus falou, né? Que é o nosso versículo de hoje, ó. O Senhor, ó, 1 Samuel 16 e 7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Porque Davi, ele tinha uma característica dele. Ele, além de ter uma boa presença, ele era aquela pessoa que, quando ele errava, ele corria e pedia perdão para o Senhor. Ele era uma pessoa que gostava de estar na presença do Senhor. Quando a gente abre a Bíblia, lá no livro de Salmos, desses 150 salmos, a maioria dos salmos foram tudo, mais de 98 salmos foram tudo escritos por Davi. E salmos significa o quê? São cânticos, são músicas. Então Davi, ele adorava o Senhor, ele cantava ao Senhor. Quando ele errava, que nós vamos ver no decorrer dessa série, quando Davi fazia alguma coisa errada, ele corria para pedir perdão para Deus e para saber se aquilo que ele estava fazendo era realmente o que Deus queria na vida dele. E é isso, crianças, que Deus quer da gente. Aí, por isso que eu fiz a pergunta, será que você é uma criança segundo o coração de Deus? Será que Deus, quando Ele olha para você, você está realmente conectado com Ele? Conectado com a sua palavra? Quando você erra, você pede perdão para Deus? Você não vou pedir perdão de nada, não. Você continua errando? Qual é a sua atitude? Porque isso era o que Davi fazia. Ele era rápido. Quando ele errava, ele era humano, como todos nós. Estou contando a história aqui de um ser humano, de um homem humano, como todos nós. Mas ele tinha humildade para ir lá perante a presença do Senhor e pedir perdão para Deus. No versículo 14 aqui professor Esther está aqui lendo a Bíblia. No versículo 14 de Samuel 16, 1 Samuel 16, está falando, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então, a partir do momento que Davi foi ungido rei, aquele espírito que estava na vida dele, de Saul, quando ele desobedeceu, ele agora se apossou de Davi, porque o Espírito Santo que vive aqui dentro da gente, ele não fica numa casa suja. Quando eu falo casa suja, é um coraçãozinho que não perdoa, uma boca que fala palavrão, um coração que às vezes assim, né, você fala, não, professor, mas eu já tenho Jesus no coração. Aí na igreja você canta bonito, você faz parte do grupo de louvor, você quando, às vezes lá o pastor ou o padre, lá na homilia, pede pra ler lá, você vai, mas lá dentro do seu coração, você olha assim pro coleguinha, você não fala nada, você tá aqui, com um sorriso. Ai, idiota! Ai, detesto esse menino. Ai, que menina chata. A sua mãe tá falando pra você, olha, vem ela de novo com esse papo chato. Oi, que tá bom, mãe. Mas lá por dentro, ai, eu vou ter que fazer isso de novo. Então, Deus tá vendo isso. É sua atitude lá dentro do seu coração. O que você tá maquinando. Se você tá maquinando o bem ou se você tá maquinando o mal. Na nossa história passada, o versículo que a gente viu, o que nós vimos lá de Efésios, que Deus, Ele, se você sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Então, se você sabe que o seu pensamento, o que está dentro do seu coração não agrada a Deus, você tem que abandonar isso. E aí Davi voltou para as suas ovelhinhas. E ali, ó, ele estava ali cuidando das suas ovelhas e, ó, com a sua harpa, cantando, adorando a Deus. Com certeza Davi ficava lá assim de noite, né? Um olho numa ovelha, assim, ou deitado olhando para o céu, vendo as estrelas, aquele céu todo estrelado, que a gente que mora na cidade não vê, né? Quem mora em sítio, no campo, consegue ver aquele monte de estrela. E aí lá ele com a mão deitada assim, né? Uma ovelha balindo, bé, bé. Ele olhava assim para ver se não tinha lobo
ou o leão, ou o urso querendo pegar suas ovelhas, dava uma olhadinha, e aí ele começava a adorar ao Senhor. E tem um dos salmos, assim, de Davi, que é o mais lindo, né? Todos nós sabemos muito esse salmo, que é o Salmo 23, né? Que fala sobre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ali, Davi está falando que ele é pastor daquelas ovelhinhas ali, né? Animais. Mas que o Senhor é que é o pastor da vida dele. E aí eu tenho essa musiquinha aqui que eu amo sempre, às vezes, né? Que eu tô com algum problema, né? Que às vezes o problema quer, né? Encher a cabeça da gente, que adulto é cheio de coisa para resolver. Aí eu começo a cantar essa musiquinha aqui. Porque daí eu lembro que eu posso estar cheio de problemas. Mas o meu bom pastor é Cristo. É assim, ó. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me a calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Então, o meu pastor é Jesus. Se ele está aqui dentro do meu coração, eu posso estar passando pelo problema que for, que ele vai trazer calmaria ao meu coração. E hoje, né, vou pegar aqui a Bíblia, você aí do outro lado, quando você fala bem assim, ai Senhor, eu não sei o que falar contigo, eu não sei o que te agradecer, não sei, papai, como orar. Você não sabe como orar? Então, a professora Esther vai te dar uma dica para você. Você pega a Bíblia, vai lá no livro de Salmos, que fica aqui, ó, bem no meio da Bíblia, e ora o Salmo 23. Olha só que coisa mais linda, tá aqui, ó. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Tá o título aqui, ó, Salmo de Davi. Olha que coisa linda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Olha que oração mais linda. Aqui você está agradecendo a Deus por tudo. Está mostrando que você está conectado com Ele. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje, tá bom? Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entre aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que a professora Esther postar um vídeo aqui, o YouTube notifique vocês. Aí você vai lá, curte, comenta, compartilha, tá bom? Com aquele seu amiguinho que às vezes tá assim, né? Muito sapeca, fazendo coisa errada. Você fala bem, e aí você fala bem assim, ai professora, eu não tenho a coragem que você tem não, da pessoa tá falando palavrão perto de mim, coisa feia, e eu ir lá e corrigir ela. Eu posso às vezes, né, falar isso e ó, a pessoa às vezes me invocar comigo, querer correr atrás de mim, me dar um tabefe, não vou não. Então manda esse vídeo pra ela, compartilha, porque você vai estar compartilhando a palavra de Deus com ela também, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.